Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou continuar a leitura de outra parte do livro Foro de São Paulo, Ascensão do Comunismo Latino-Americano, do professor Olavo de Carvalho. Bom, antes de começar a leitura, eu gostaria de pedir se inscrevam no canal, aqueles que gostam do conteúdo, compartilhem, nos auxiliem nessa divulgação. Também tem meus cursos ligados à literatura, leitura. Se vocês tiverem interesse, vocês vão achar na descrição em outros vídeos específicos, tá bom? Então vamos lá para essa leitura. O nome do artigo é Socialismo dos Ricos, Diário do Comércio, editorial, 1º de junho de 2006. Bom, toda discussão ou escolha política funda-se em valores, critérios e esquemas de pensamento previamente disseminados na cultura circundante. A política eleitoral é como um barco que tem como de se orientar pelas ondas marítimas em torno. Com jeito, pode atravessá-lo para chegar aonde quer, mas não pode afetá-la ou mudá-las no mais mínimo que seja. Tem de contar com elas como um dado da realidade. A cultura é o mar onde navega ou se perde, boia ou naufraga o barco da política partidária. A ação cultural é enormemente mais complexa, abrange e de longo prazo que a ação política. Este pode acompanhá-la com vantagem ou desvantagem, mas não pode alterar o seu curso, que a predetermina e limita seu horizonte de possibilidades. É bem interessante, vou fazer um comentário aqui na leitura do artigo, porque o professor Olavo citava uma frase que dizia o seguinte: nada está na vida política se não estiver primeiro na literatura. E isso aqui é um fato que nós podemos atestar não só no Brasil, bem como na cultura, citando, por exemplo, a Rússia, né? Ou seja, que os movimentos políticos são precedidos e se fundam naqueles movimentos culturais, né? E dando isso a importância que a cultura tem na formação desse imaginário. Bom, toda a estratégia da revolução cultural gramsciana baseia-se nesses princípios óbvios e irrefutáveis. Na verdade, antes de Gramsci, o próprio Stalin já os havia percebido e posto em prática. Para qualquer ativista de esquerda, eles são tão autoevidentes que ele nem precisa lhes conceder atenção consciente. Eles se impregnaram tão profundamente na estrutura do movimento esquerdista e na psique de cada militante individual que se tornaram reflexos condicionados. Isso dá ao conjunto da estratégia esquerdista uma rapidez de ação alucinante, uma eficácia monstruosa a qual seus adversários, pelo menos no Brasil, não têm a opor senão táticas eleitorais avulsas e de improviso, isto é, tentativas ridiculamente imponentes de fazer com que o barco mude a maré. A ação cultural organizada do movimento esquerdista começou nos anos 20. Ele vai ter uma citação aqui da obra The Soviet Cultural Offensive, Princeton University Press, Frederick Barghorn. Bom, malgrado a imensa variedade de acréscimos e modificações que veio sofrendo desde então, ela não perdeu nada de sua unidade, abrangência e senso de direção, nem mesmo depois da queda do regime soviético. Mas seria tolice imaginar que essa ofensiva partiu apenas do bloco soviético, com ou sem colaboração chinesa, tão decisiva quanto a ação cultural do comunismo explícito foi do establishment progressista euro-americano inspirado nas ideias do socialismo fabiano e entrincheirado nas grandes fundações bilionárias que, há quase um século, usam as armas do capitalismo para fomentar, por meios pacíficos e anestésicos, a hegemonia esquerdista, o controle estatal da economia e da destruição da cultura ocidental e tudo mais que os comunistas buscam alcançar por outras vias. As investigações da Comissão Rice do Congresso americano da década de 50 e os estudos meticulosos do economista Anton Sutton sobre a ajuda americana ao regime soviético, a decifração dos códigos Venona e, mais recentemente, a abertura temporária dos arquivos do Partido Comunista da URSS mostraram, acima de qualquer possibilidade,
de dúvida razoável que entre o comunismo soviético chinês e a elite progressista bilionária do Ocidente há algo mais que uma convergência fortuita de interesse. Há uma unidade estratégica profunda, sistemática, abrangente. Na verdade, a direção do processo está menos na mão das organizações comunistas que na dos bilionários fabianos. Uma das premissas que orientam essa elite na sua parceria de muitas décadas com o comunismo é que a total abolição da propriedade privada dos meios de produção sendo tecnicamente impossível, Ludwig von Mises o demonstrou em 1928 e desde então os próprios dirigentes soviéticos estiveram muito conscientes dessa impossibilidade. Todo o esforço bem-sucedido de socialização da economia resulta sempre num produto híbrido, a divisão do poder entre Estado gigante e os monopólios privados. A crença popular de que o capitalismo jamais poderia colaborar seriamente com o comunismo é uma lenda diversionista difundida pelos próprios círculos monopolistas. Na verdade, eles têm absolutamente segurança de poder fomentar o comunismo ilimitadamente, nada tendo a perder, tudo a ganhar com isso. Não precisam sequer tentar controlá-lo diretamente, porque ele vai por sua própria dinâmica interna na direção dos interesses deles. A cada dia fica mais nítido que o filósofo Oswald Spengler acertou na mosca ao escrever: não há movimento comunista que não opere no interesse do dinheiro, na direção indicada pelo dinheiro e pelo prazo determinado pelo dinheiro. Cercadas pela ofensiva soviético-chinesa de um lado e de outro pelas fundações bilionárias que dominam as universidades, a mídia e as instituições culturais e têm o grosso da intelectualidade a serviço tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. As sociedades ocidentais foram caindo, uma a uma, sob o fascínio das crenças, símbolos e estilos de pensar e de dizer que arrastam na direção do socialismo meia-bomba, o socialismo dos ricos, que é o único economicamente possível e para cuja instauração os movimentos comunistas não são senão instrumentos parciais e provisórios. No próximo artigo, explicarei as fontes de resistência que têm operado, às vezes com notável eficácia, pelo menos regional, contra a ascensão aparentemente irresistível da ditadura socialista global. Um abraço e até a próxima.